bem com vocês? Bom, vou falar um pouco hoje a respeito das novidades aí em relação à América Latina, né? Primeiro eu gostaria de destacar uma notícia que eu achei bem interessante, né? Me surpreendeu, sinceramente, que foi a Miriam Leitão, né? Que a gente sabe que é uma pessoa que defende as pautas neoliberais, né? É da Rede Globo, é um dos principais nomes ali nomes de pessoas dessa área da economia que defende essas medidas econômicas neoliberais, né? No entanto, a Miriam Leitão disse, né, com todas as letras, que o que está acontecendo na Bolívia é um golpe de Estado. E isso é importante, gente, porque mostra que essa questão aí ela é tão grave, é tão séria, que mesmo setores da direita brasileira estão se colocando, se posicionando contra o golpe de Estado contra o presidente Evo Morales. Isso é bem importante, né? Para a gente poder enxergar bem o que está acontecendo. Além disso, eu também vi outra notícia que eu acho que pode ter até uma relação muito forte com o posicionamento da Miriam Leitão, que não deve ser um posicionamento pessoal dela, e sim um posicionamento ali também da emissora, né? Que é o seguinte: o Putin ele denunciou, né, essa tentativa de golpe na Bolívia, assim como fez também quando aconteceu na Venezuela. A gente lembra muito bem, por isso que eu frisei bastante essa relação, né? Eu vejo como uma grande diferença do que aconteceu na Venezuela para o que aconteceu na Bolívia o posicionamento dos setores militares, né? Que na Venezuela ficaram ali mais do lado do Maduro e infelizmente ali na Bolívia a gente viu que eles ficaram contra o presidente Evo Morales. Isso é uma coisa que me preocupa muito em relação ao Brasil, porque a gente observa que a alta cúpula militar brasileira, pelo menos pessoas ali que têm cargos altíssimos aí no exército, tem se posicionado favorável ao Bolsonaro, a um certo discurso aí bem reacionário, né? Isso é realmente muito preocupante para o Brasil, né? E os militares não ficaram contra, por exemplo, a entrega, né, das nossas riquezas, o, a questão da exploração do pré-sal por parte de países estrangeiros, né, as privatizações e aí por aí vai. E, no entanto, eles ficaram contrários, né, apoiaram também o golpe contra a presidente Dilma e pressionaram o STF em um determinado momento que ele aparentemente poderia soltar o Lula, né? Agora, recentemente, parece que eles não se intrometeram nessa nova decisão do STF em relação à prisão em segunda instância, que, né, resultou na libertação de Lula, pelo menos temporária, né? É claro, gente, que na verdade, principalmente depois da Vaza Jato e também devido às ausências de provas concretas contra o Lula nos seus processos, o processo contra o Lula os processos, na verdade, deveriam ser completamente ali anulados, né? Deveriam ser todos eles anulados, tanto por falta de provas, como porque ficou comprovado ali pela Vaza Jato, né, do Intercept, que o juiz Sérgio Moro era um juiz extremamente parcial, ele tinha um interesse político no caso. Ele usou o cargo para poder perseguir politicamente o presidente Lula e o PT, né? Com auxílio de pessoas ali também ligadas à Lava Jato, né, como o Dallagnol, Deltan Dallagnol, e como o Ministério Público. E eles trocavam informações. Olha, veja bem, o que acontecia era que o juiz e o
acusador, né, que era o Deltan Dallagnol, né, ambos trocavam informações para fazer de forma de conluio com o MP também, né, o Ministério Público, para a prisão de Lula. Isso, gente, isso é um absurdo total. Isso é um absurdo total. O juiz não pode ter sequer o mínimo interesse em prender o réu. Ele não pode ter interesse nenhum. Senão ele vai ser um juiz parcial. Por isso que não poderia acontecer isso. Então, assim, ficou bem evidente isso depois que o Intercept mostrou todas aquelas mensagens. No entanto, nada ainda foi feito em relação a isso, né? Claro que para a gente que tem consciência de que estamos no estado de exceção, né, que a Constituição foi totalmente rasgada, isso era até uma coisa, infelizmente, esperada. Mas aparentemente, a grande maioria das pessoas, inclusive a maior parte dos setores de esquerda, falam como se a gente estivesse numa democracia normal. E não está. Então é bem preocupante. Vendo isso, a gente acredita que, infelizmente, essa tentativa de golpe de Estado, né, vamos dizer assim, militar, mais, né, mais forte, vamos dizer assim, uma coisa mais visível, possa acontecer também no nosso país, né? E isso realmente é muito preocupante. Eu não vejo no Brasil estabilidade política para que a gente possa pensar, ou pelo menos ter uma segurança para dizer que em 2022 teremos uma nova eleição. Se assim for, os partidos de centro-esquerda terão sim muita possibilidade de ganhar devido ao fracasso econômico e social que está sendo o governo Bolsonaro, né, e que vai ser até o final, sem dúvida. Isso se ele chegar até o final do mandato, o que é muito improvável também. É uma coisa bem improvável, né? Existem vários processos contra o Bolsonaro, processos esses que têm um forte respaldo jurídico por ter de fato cometido crimes de responsabilidade, né? E isso pode resultar num possível impeachment de Bolsonaro. Temos também uma notícia em relação aos Estados Unidos, que avança aí o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, né? Então existe também ali uma forte possibilidade que o Trump caia, né? E isso evidentemente enfraqueceria ainda mais o Bolsonaro, né? Voltando um pouco à questão da Miriam Leitão, né, que eu falando agora nisso, eu lembrei do que ela falou também, que ela criticou o Bolsonaro por ele estar fazendo alianças apenas com alguns países, né, os Estados Unidos, Colômbia, poucos países, que são países que estão alinhados ideologicamente com o Brasil, com ele, né, com o que ele prega, que vai totalmente contrário àquilo que ele prega, né, de que não iria governar por questões ideológicas, não, no sentido econômico, e está fazendo exatamente o contrário. E a gente sabe que o que defendem neoliberais, pelo menos em tese, né, é que haja esses acordos econômicos, eles não sejam interrompidos, prejudicados por conta de razões ideológicas. Então, até que tem lógica essa conceituação dela, essa argumentação dela dentro daquilo que ela defende, né? Bom, então, gente, ou seja, a gente está vendo uma forte crítica, tanto da ala liberal quanto da esquerda, contra o Bolsonaro, inclusive o próprio partido, PSL. Então, fica para mim bem claro que caso haja um processo de impeachment e vá à votação, com certeza o Bolsonaro vai cair, né? É o desejo da maioria e da maior parte da população também. Uma última coisa que eu queria falar, não menos importante,
acredito, na verdade, que seja uma das coisas mais importantes, seja a questão do Chile, né? Após toda uma onda de protestos, de manifestações populares, né, que levou mais de 1 milhão de pessoas à capital, Santiago, e toda essa pressão que teve, principalmente depois das medidas, algumas medidas que o governo adotou, e também do fato do governo ter atacado a população, né, ter mandado o exército atacar a população, que fez com que, na verdade, a onda de manifestação crescesse de modo exponencial. É que nem bolo, né? Se mais você bate, mais cresce. Ah, isso aí foi boa. E então foi isso que aconteceu, gente, em relação ao Chile, né? E primeiro as pessoas pediram mudanças, né, naquelas medidas e tal, melhoria e tal, problemas sociais, a grave crise social que o país vive. Para a gente ter uma ideia, os aposentados no Chile ganham cerca de 30% em média do salário, né, que eles ganhavam quando trabalhavam. Imagine uma pessoa se aposentar, ter que gastar muito com remédios e tudo mais, problemas de saúde que tem, e ganhar essa miséria, né? E eles vivem em estado de miséria. Muitos morrem de fome, muitos morrem na rua, muitos se suicidam, índices de suicídios altíssimos. Então o Chile nem de longe é esse paraíso que foi pregado durante muito tempo. Não foi, não é, gente. Apenas a população estava adormecida, precisando de um estopim. Então, quando veio o aumento das passagens de ônibus, estourou aquela bomba. Mas essa não foi a razão principal dessa onda de protesto. Foi apenas o estopim, aquilo que faltava, só para a galera despertar. Mas o descontentamento com esse modelo que foi adotado já na década de 70, com a ditadura de Pinochet, né, que levou a cabo um projeto, além de ditadura militar, de projeto neoliberal, né, que foi adotado ali, aquilo que pregava a escola de Chicago, que é uma escola neoliberal, de onda total de privatização de tudo, né? Então, o cidadão médio lá não tem um estado de bem-estar social para lhe dar um certo suporte em áreas de saúde, né? De educação. Então, a população não tem acesso, a população mais pobre não tem acesso a isso, entendeu? Então, é por isso que o cidadão médio lá vive muito pior do que o cidadão médio no Brasil, que ganha um salário médio. Mesmo ele ganhando, se ele ganhar um pouco mais, ainda assim o custo de vida dele, por ser bem mais alto, a qualidade de vida dele vai ser bem menor do que no Brasil, para você ter uma ideia, né? Então, gente, depois de toda essa pressão, ele havia dito que iria tomar certas medidas e tal, mas a população exigiu que ele saísse e tal, e agora a pressão é tão grande, tão mais forte, que estão pedindo uma nova constituição. Então já foi decretado que vai ter uma nova constituinte no Chile, onde toda a população, né, todos os setores da população vão ser ouvidos, é isso que foi dito, né, e vão fazer uma constituição cidadã, evidentemente priorizando ali um estado de bem-estar social para essa população desassistida, essa população pobre, os aposentados, enfim, toda essa população lá que está desassistida por esse sistema nefasto que é o neoliberalismo, que levou a essa crise social tremenda aí no Chile. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seu like. Um abraço a todos e até mais.